estamos iniciando mais uma conferência do nosso ciclo sobre eleições presidenciais, Agenda. Essa, então, é a nossa quinta mesa, né, desse mês. Temos ainda outras 3 mesas sobre o assunto, né, que visa, então, trazer um pouco mais de informações, mesmo de conteúdo, para que a gente possa se preparar para a eleição, para o voto, né? Bom, as nossas próximas atividades, então, amanhã nós temos, fora do ciclo das eleições, né, uma atividade com o professor João Cândido Portinari, né, filho do pintor Portinari, a partir das 14 horas, amanhã, aqui no nosso auditório também, tá? Que é o do drama, poesia, da fúria, à ternura e do trágico ao lírico. Além disso, dia 17, segunda-feira, às 18 horas, nós temos uma conferência via Skype com o professor André Singer, que vai falar sobre a crise de 2016 e o contexto pré-eleitoral de 2018. Depois, temos políticas públicas, também no nosso ciclo de eleições, dia 18, às 14 horas, e dia 19, às 14 horas, também aqui no nosso auditório, fechando, então, esse ciclo, a mesa sobre Universidade, Ciência e Tecnologia, certo? Bom, eu vou passar a palavra agora, então, para o professor Robert Iturrier Ávila, né? O professor tem graduação em Ciências Econômicas aqui pela URGS, mestrado e doutorado em Economia do Desenvolvimento também pela URGS, é professor adjunto do Departamento de Economia e Relações Internacionais aqui da instituição, é integrante do Conselho Deliberativo do Instituto de Justiça Fiscal, lecionou já na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Universidade Federal de Rio Grande, na Universidade de Caxias do Sul e na Uniriter. Professor, eu vou passar o microfone aqui. Bom, então, obrigado, Aline, pela apresentação e também agradeço ao ILEA pelo convite. Eu achei bastante interessante essa proposta, sobretudo, não apenas por discutir aqui com vocês, mas também por ficar disponível na internet. É um tema interessante, né, debater as eleições presidenciais sob seus diversos aspectos. Cumprimento também a professora Sônia, a quem é uma honra estar dividindo essa mesa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as principais diretrizes, ok, dos principais candidatos que estão disputando as eleições presidenciais desse ano. Se vocês não se incomodam, eu vou apresentar em pé, tá? Que aí eu fico mais à vontade. Então, além de agradecer também ao ILEA, eu quero agradecer ao meu bolsista, o Pedro Sá, que contribuiu, né, também captando algumas das informações que estão nos planos de governo dos principais candidatos. Então, para objetivar aqui a nossa apresentação, a proposta é a seguinte, não é? Os planos de governo dos candidatos, eles são bastante vagos no geral, não é? E mesmo as falas dos candidatos são vagas, né, com relação às propostas das eleições presidenciais. Então, a bibliografia utilizada é não apenas os planos, né, mas também as entrevistas dos coordenadores de campanha da área econômica, né, e aí eu selecionei os 5 principais candidatos que estão entre os 5 primeiros, né, que é Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes e Fernando Haddad. E, bom, a partir disso, então, eu fiz uma divisão, né, entre as linhas e as principais diretrizes, porque também conheço, né, os economistas que estão por trás dessas visões, né, o que contribui para interpretar as propostas que estão na mesa. Tá? Então, assim, só para a gente ter uma dimensão do da discussão econômica, tá? Antes de entrar propriamente dito nos planos de governo, aqui nós temos, tá? Só para a gente ter um mapa do que tem ocorrido na economia brasileira nos últimos anos. Tá? Então, a economia brasileira, aqui nos últimos 22 anos, ela passou por um período de crescimento relativamente modesto e depois, né, tivemos um período de crescimento econômico mais consistente entre 2004 esticando aqui até 2014, depois entra numa fase de desaceleração, né, que já vinha desacelerando, e até a crise de 2015 e 2016, e o ano passado com um crescimento de 1%, esse ano vai ser em torno de 1,5% aproximadamente também. Tá?
Então, esse é o contexto, né? Os marcos aqui que eu fiz, assim, nas divisões das principais linhas, levem em conta, né, a questão do custo empresarial. Quer dizer, uma das discussões que vinha aqui na economia brasileira desde 2012 foi que houve um crescimento real do salário, né, não apenas do salário real, do salário mínimo real, que está aqui nesse gráfico, tá certo? Aqui é a variação do salário mínimo, que passou por um período longo aqui de crescimento do salário mínimo, tá certo? Que vem desde 95, mas sobretudo aqui entre 2006 e 2012, a gente teve um crescimento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, e não apenas do salário mínimo, mas também do salário médio, tá certo? Houve um crescimento do salário médio no país, e isso é um dos centros do debate político e econômico, tá? Para a gente dimensionar aqui, para além do salário mínimo, quando a gente soma, não é, os salários, todos os salários, não é, e todos os lucros de todas as empresas, a soma disso é o PIB, tá certo? Então, uma parte do PIB é lucros, outra parte do PIB é salários. Então, a gente teve um período aqui, né, olhando desde 1995, um período a partir de 2004, em que a remuneração dos empregados, ou seja, os salários, não é, e também as contribuições sociais, passa por uma trajetória de crescimento no PIB, tá certo? Então, eu tenho uma elevação dos salários no PIB e, consequentemente, eu tenho, então, uma redução da participação dos lucros no PIB, que vai até os últimos dados disponíveis, então são até 2015. A partir disso, nós temos, então, uma inversão desse processo, quando, a gente já sabe, né, houve uma redução do salário. Tá? Então, esse gráfico também ele retrata diversas coisas, mas também um pouco do debate econômico que tem por trás das candidaturas. Depois eu vou especificar o que quer dizer cada um deles. Tá? E ainda outro elemento aqui, que está num dos principais focos do debate econômico, é a deterioração fiscal, né? Aqui nós temos, então, o gráfico das receitas e das despesas públicas, né, da União, no caso, que são crescentes, né, em termos nominais, evidentemente, mas o que a gente observa aqui é que, a partir de 2014, né, eu tenho uma variação, né, praticamente muito pouco significativa das receitas, ok? Então, as receitas, elas ficam relativamente estagnadas, e isso, de um lado, devido a uma série de desonerações que foram concedidas nesse período, e de outro, devido à desaceleração da economia, porque na medida que desacelera a economia, então, as receitas públicas caem. Tá? Então, isso fez com que houvesse um déficit, né? Ou seja, as despesas primárias continuam crescendo, não é? E então nós temos aqui o déficit primário, né? Que é também um dos principais elementos que está no debate econômico das candidaturas presidenciais. Então, eu coloquei esses gráficos aqui só para ilustrar, não é, o que é o debate de fundo, ok? Ainda, outra discussão que é bastante relevante, né, no debate político e também econômico, é a questão da emenda constitucional 95. Ou seja, em 2016, 2 anos atrás, foi aprovada a emenda constitucional 95, que é a PEC do teto dos gastos, né, que se tornou emenda constitucional. O que diz essa PEC do teto? Né? Que há um congelamento, então, da despesa pública, tá certo? Então, a despesa pública ela vai ser congelada em termos reais. Porém, a gente imagina e espera que haja, então, uma elevação do PIB, da atividade econômica, durante esse período. Assim, dessa maneira, essa emenda constitucional nada mais é, em termos concretos, não é, do que uma redução do Estado a longo prazo, tá certo? Então, nós temos que, para os próximos 20 anos, a despesa pública, né, ela tende a cair. Se a gente estiver aqui num exercício teórico, né, de crescimento de 2,5%, que é mais ou menos o que tivemos nos últimos 20 anos, né, ao ano, a participação do Estado vai cair. Ou seja, eu vou ter uma redução de serviços públicos necessariamente. É isso que está estabelecido constitucionalmente. Então, tem, né, para a gente fazer, então, o corte analítico aqui das candidaturas, né? E eu vou apresentar 5, como eu falei. Os eixos analíticos que eu utilizei aqui né, qual a posição deles com relação à PEC do teto, não é? Ou seja, qual é a perspectiva deles com relação à política fiscal.
Né? 2, o que eles imaginam com relação ao papel das estatais? Né? 3, qual é a perspectiva que eles têm com relação à participação dos salários na atividade econômica? Tá? Então, nós temos aqui candidaturas, né, mais liberais, ou seja, aquelas candidaturas que prevêem uma participação menor do Estado, menos políticas públicas, não é? E abertura econômica, e temos, né, candidaturas menos liberais, ou seja, que preconizam, né, mais serviços públicos, não é? Políticas sociais e distributivas e, eventualmente, alguma política ou mais redistribuição de renda. Então, é claro, né, que nós temos gradações, tá certo, de liberalismo econômico. Então, o marco de divisão aqui entre as candidaturas que eu coloquei são as candidaturas mais liberais até as menos liberais. Isso no ponto de vista estritamente econômico. Eu não estou levando em conta a questão dos costumes, tá certo? Apenas do ponto de vista econômico. Então, das 5 principais candidaturas que nós temos aqui, a do Jair Bolsonaro, então, né, do ponto de vista econômico, é a mais liberal, tá certo? Muito embora, é claro, o próprio Jair Bolsonaro ele tenha posições controversas nesse aspecto, mas, né, aqueles que estão pensando a política econômica do Bolsonaro, eles são vinculados ao Instituto Millennium, que é um think tank, né, bastante liberal, ok? E o Paulo Guedes é um autor, é um economista muito liberal, ok? Então, o que o Paulo Guedes defende? Tá certo? Aqui eu coloquei 2 slides para cada um, tá? Para ser bem justo em termos, né, de distribuição de tempo. Privatizar todas as estatais, ok? Para reduzir a dívida pública. O Bolsonaro, ele, propriamente dito, ele é um pouco reticente, mas essa é a proposta que vem do core econômico, né? Não apenas privatizar todas as estatais do nível federal, mas também estimular a privatização das estatais no nível estadual. Né? Ele propõe o equilíbrio fiscal em 1 ano, ou seja, né, o que quer dizer, nós temos um rombo fiscal, como eu mostrei antes, bastante expressivo. Então, o equilíbrio fiscal em 1 ano significa, né, que vai ter um ajuste fiscal forte, ou seja, provavelmente uma redução de gastos tremendo, mas também, né, uma parte disso seria coberto pelas próprias privatizações. Né? Ainda, que é um ponto também bastante radical, né? Quer dizer, eu tenho uma proposta radical aqui, desvinculação de todas as despesas, ou seja, né, eu tenho algumas despesas, elas são vinculadas constitucionalmente, particularmente educação, 18% das receitas do governo vão para a educação, 15% vão para a saúde, necessariamente, por questão constitucional. Eles estão propondo, então, desvincular. Isso significa, de um lado, maior flexibilidade para o governo para determinar onde vai gastar, mas, evidentemente, né, o que a gente compreende é que vai haver uma redução, então, do gasto público, né, na área de educação e saúde, se ele está propondo desvincular. Desvincular também o salário mínimo dos benefícios sociais, né, vinculados à Previdência, ou seja, não é, aqueles benefícios sociais assistenciais vinculados ao INSS deixariam de ser remunerados pelo salário mínimo, o que quer dizer concretamente uma redução em termos reais, né, dessa participação dessas pessoas que recebem alguns benefícios, tá? Em linhas gerais, na redução do Estado e da carga tributária, que é a perspectiva liberal, né? Do ponto de vista de política cambial, flexibilidade cambial, ou seja, não é? Que o movimento de capitais determine a taxa de câmbio, flexibilidade de capitais, sem nenhuma interferência governamental, tá? No caso aqui, sim, algo importante de se falar, né, como mais assim, para também compreensão geral, assim, né, das linhas teóricas, é que assim, existe uma discussão longa na economia brasileira, desde a década de 30, 40, 50, não é? Qual seria o projeto de desenvolvimento do país? Tá certo? Então, claro, tem um pensamento brasileiro por trás disso, mas também tem uma discussão teórica antiga. Existem aqueles personagens
que imaginam, né, que a forma de inserção do país em termos internacionais seria através do livre comércio, ou seja, uma perspectiva liberal, ok? E aí, então, o desenvolvimento seria a partir daqueles setores que nós temos mais vantagens comparativas, que particularmente é o setor primário, ok? Então, essa é a visão liberal. E existe uma tradição que é chamada de desenvolvimentista, que entende que é preciso fazer algumas políticas de desenvolvimento, né? Para gerar particularmente um desenvolvimento industrial, né? E aí, bom, né, as candidaturas elas estão também nesses marcos, tá certo? Aqui, então, a candidatura do Jair Bolsonaro é uma visão ultraliberal do ponto de vista econômico. Então, o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento, que é justamente uma política de intervenção do Estado para gerar um desenvolvimento industrial, não teria um papel relevante, né? Ele se tornaria um banco de investimento, que seria particularmente algo parecido com o financiamento das privatizações, tá certo? Meta de inflação de 4,5%, não é? Ou seja, eu teria uma manutenção da política monetária, tal como ela é hoje, né? E ele prevê, então, que essa política monetária seria capaz de reduzir a taxa de juros, porque o Estado gastando menos, eu teria um alívio fiscal, permitiria uma redução da taxa de juros. Imposto de renda negativo, né, que é a política de distribuição de renda, ok? Através do Estado. Do ponto de vista da emenda constitucional, ou seja, né, daquele gráfico que eu mostrei da emenda constitucional 95, ele é a favor, ou seja, ele está preconizando uma redução do Estado a longo prazo. Tá? Ele é a favor da reforma trabalhista, né, que é a flexibilidade do mercado de trabalho, que de um lado permite, né, a ideia da reforma trabalhista e ter mais mobilidade, né, na defesa, na contratação e na demissão de pessoas. Mas é claro que, de outro lado, ela também tem por trás, né, uma redução do salário, né, em termos reais, para aqueles, principalmente para aquela massa da população que pouco qualificada. Tá? Então, assim, por trás aqui dessa candidatura, tem uma leitura bastante forte de que houve um crescimento real do salário muito elevado nos últimos anos, tá certo? Então, necessariamente, para aumentar a competitividade da economia brasileira, seria, em certo sentido, necessário haver uma redução do salário, ok? Uma reforma previdenciária levando, né, em direção ao regime de capitalização. E também a proposta de mensalidade nas universidades públicas, né, e dando bolsa para os desfavorecidos. Não ficou claro, né, na entrevista lá do Paulo Guedes, ele não deixou explícito, né, mas parece que existe uma possibilidade de privatização também das universidades. Bom, então, essa é a proposta mais liberal. A segunda proposta mais liberal é a do Geraldo Alckmin. Tá? Então, o que ele propõe? Privatização de estatais, só que ele abre duas exceções, Petrobras e Banco do Brasil. Né? Então, a Caixa, por exemplo, seria privatizada. Mas, da Petrobras, ele venderia, né, distribuidoras e refinarias. Aqui essa proposta é uma proposta que eu vou falar agora, mas ela está nas outras 4 candidaturas, ela só não está na do Bolsonaro, né? Que é uma reforma tributária, unificando os diversos tributos sobre consumo, são 5, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, há uma proposta de unificação desses tributos, né, tributar também os dividendos distribuídos aos acionistas e reduzir os impostos de pessoa jurídica, ou seja, desonera as empresas e onera as pessoas físicas. E cria um imposto de valor agregado sobre o consumo. Isso está na candidatura do Alckmin, tá? Do Ciro Gomes, da Marina e do Fernando Haddad, ok? Zerar o déficit em 2 anos, né? Então eu teria um ajuste fiscal, ou seja, redução dos gastos públicos, necessariamente. Eles não prevêem a elevação de tributos, então a receita seria meramente através de privatização de estatais. Tá? Então, redução do gasto público, ou seja, redução do gasto social, eventualmente. E cortar ministérios. Manter a emenda constitucional 95, ou seja, ele é a favor, né, da redução do Estado ao longo prazo, nos próximos 20 anos.
corrigir o FGTS pela taxa de longo prazo, ou seja, aumentar a remuneração do FGTS, mas, de outro lado, eles pretendem acabar com o fundo de investimento do FGTS. Com relação ao crédito, eles propõem, então, uma liberalização, ou seja, uma redução da intervenção do Estado. Constitucionalmente, nós temos o chamado, por força de lei, né, o crédito direcionado. Então, existe crédito direcionado para o setor agrícola, ok? Subsídio agrícola, para o setor de moradias, né, o crédito imobiliário, e para o setor educacional. Então, nós temos 3 créditos subsidiados que são importantes. Eles estão propondo acabar com o crédito direcionado e com o crédito subsidiado, que de um lado liberaria mais crédito por parte dos bancos, os bancos teriam mais disponibilidade de ofertar crédito como eles bem entendem, né? Ou seja, uma proposta liberal, de fato, mas de outro lado, evidentemente, que a moradia, a agricultura e o financiamento estudantil ficariam mais caros. A abertura econômica agressiva, né? Essa é a fala do próprio coordenador, o Pércio Arida, ou seja, uma abertura econômica forte, né? Redução das tarifas de importação. Né? A ideia é que isso aumente a competitividade da economia brasileira internacionalmente e também para aumentar a produtividade. Essa é a proposta. E que haja também ainda a atração de outros bancos para reduzir a taxa de juros. Quer dizer, isso também é algo que parece que todas as candidaturas estão indo nesse sentido, com exceção da do Bolsonaro, de redução da taxa de juros do país. Quer dizer, nós temos um sanguessuga no Brasil, que são os bancos, ok? Então, todas as candidaturas, com exceção da do Bolsonaro, estão dizendo chega. Né? A do Bolsonaro prevê que isso ocorra via redução do Estado, via redução dos gastos públicos, e aí reduz o nível de taxa de juros. Tá? Então, aqui eles estão propondo, né, que haja mais concorrência bancária, atrair mais bancos, reduzir o gasto público, que viabilizaria uma redução da taxa de juros. Manter a reforma trabalhista como está, né? E fazer uma proposta de reforma previdenciária com idade mínima, né, parecida com a do Temer. Ou seja, na verdade, o grosso da proposta aqui do Geraldo Alckmin é a proposta do governo Temer. Okay? É basicamente uma continuidade, né, do que temos atualmente. E a reforma previdenciária ainda no sentido de regime único entre setor privado e setor público. Do ponto de vista do emprego... Afastar. Né? Do ponto de vista do emprego, a proposta de não fazer política de emprego, okay? Que é a visão liberal, ou seja, você não faz política de emprego, o próprio mercado é que gera emprego, né? E aí, bom, o Estado não teria um papel nesse aspecto. E a geração de emprego seria através de atração de capitais externos, ok? E também a aposta de que a política fiscal de redução de gastos gerasse confiança no mercado, capaz, então, de gerar emprego. Ainda eles estão propondo mensalidades nas universidades públicas, tá certo? Então, vamos para a próxima proposta aqui, que é a da Marina Silva. Ela é uma proposta intermediária de fato. Né? Quer dizer, eu estou indo em gradação, o mais liberal, o menos liberal. Aqui, a Marina Silva ela tem uma proposta liberal também, né? Mas ela é menos do que as anteriores. Vamos ver aqui, né? Privatização de estatais, com exceção de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa. Então, semelhante com o Alckmin, só que ela coloca também a Caixa Econômica Federal como mantida, né? Zerar o déficit em 2 anos, que é uma proposta que está também ali do Geraldo Alckmin, né? E tributar mais heranças, né? Que não estava, né, no Geraldo Alckmin, aumentar a progressividade tributária, ou seja, tributar mais dos mais ricos, né? Tributar dividendos, que está também no Geraldo Alckmin, e aumentar, fazer aquela proposta que eu falei de unificar, né, todos os tributos sobre consumo e reduzir impostos sobre pessoa jurídica e aumentar tributos sobre dividendos repassados aos acionistas. Com relação à questão da emenda constitucional 95, nós temos aqui uma proposta intermediária, né? Ou seja, não mantém como está, né, faz uma alteração, mas mantém, ok? Que então nós teríamos aqui, né, pela emenda constitucional 95, eu não teria então a variação do gasto, né, ao longo dos próximos 20 anos, como eu falei, reduziria então o Estado, tá certo? O que ela está propondo
é que possa haver uma elevação de 50% do PIB. Ou seja, eu teria uma redução, né, da variação do PIB. Eu teria uma redução ainda do Estado a longo prazo, mas ela seria mais gradativa, permitindo que, por exemplo, né, se o PIB cresce 4%, eu posso ter um crescimento de 2% das despesas do Estado. Portanto, seria mais lento esse processo, tá? Do ponto de vista aqui, fiscal, já falei, do ponto de vista da política monetária, né, pretende aqui dar autonomia ao Banco Central. Ou seja, é a manutenção da política monetária tal como temos hoje. Tá? E apostando que isso permitisse, então, a redução da taxa de juros no país. Com relação à reforma trabalhista, a posição é mais positiva, ou seja, no sentido de ser a favor, ok? Fazendo algumas alterações nos pontos mais graves, assim como aquela questão do trabalho das grávidas alteraria, ok? Mas basicamente mantém a reforma trabalhista. Uma reforma previdenciária também, né, com idade mínima, semelhante com o Alckmin, tá? Só que com a diferenciação entre homens e mulheres, e também está propondo ir para um regime de capitalização. Se a gente quiser, a gente pode detalhar um pouco mais isso à frente, né? O que significa. O BNDES, aqui o BNDES também, né, a visão liberal de que o BNDES teria um papel secundário, ou seja, o BNDES não financiaria o desenvolvimento do país, porque quem geraria o desenvolvimento do país seria o mercado, ok? Então, ela fala em acabar com a bolsa empresário, ou seja, não dar crédito subsidiado para as empresas, mas eu teria ainda assim, diferentemente das propostas anteriores, um papel para o BNDES, que seria estimular a inovação, microcrédito, projetos de menor impacto socioambiental. Tá? Ainda, se nas duas propostas anteriores eu não tenho explícita, né, mas está implicitamente colocado uma redução do salário, aqui ela está propondo uma manutenção do salário mínimo, ou seja, não cresce, mas também não cai, ok? Eu tenho uma manutenção do salário mínimo real. E do ponto de vista aqui das universidades, né, eu tenho também a proposta de cobrar mensalidades, mas não de todos. Né? Então, e também uma visão crítica que tem ali dos economistas de que houve uma expansão festiva nas universidades nos últimos anos. Ou seja, se houve uma expansão festiva, aparentemente teria uma retração na proposta. Então, claramente, a visão da Marina Silva é uma visão liberal, né? Só que tem um viés um pouco mais social do que as duas propostas anteriores, ok? Então, essas são as três propostas liberais que nós temos, ou seja, que entende que o mercado é que deve gerar o desenvolvimento. As duas próximas propostas são propostas que colocam um papel mais forte para o Estado para guiar o desenvolvimento e para políticas públicas, ok? Então, vou trazer essas duas últimas aqui para fechar. A proposta do Ciro Gomes. Então, é uma proposta que não é liberal. Portanto, é desenvolvimentista. Né? O que ele está propondo? Revogar a emenda constitucional 95. Okay? Então, não teria uma redução do Estado a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, ele propõe criar um teto de gastos, né? Mas que exceptue, né, o investimento público, os gastos em saúde e gastos em educação. Não privatizar a Eletrobras e reduzir o gasto público, né, ter um ajuste fiscal, redução de 10% dos gastos públicos. Zerar o déficit fiscal em 2 anos, ou seja, ajuste fiscal, tá? Ou seja, é uma proposta um pouco intermediária aqui também, né? Tal qual tem também lá no Geraldo Alckmin e na Marina Silva, zerar o déficit em 2 anos, e aquela política que eu falei que se repete para todos está aqui também, né? De alteração tributária. Só que aqui eu tenho um ponto mais intervencionista, quer dizer, um dos elementos que eu quero chamar a atenção que está presente na visão do Ciro Gomes é a necessidade, né, de não apenas o Estado auxiliar o desenvolvimento do país, mas também, né, com um papel específico para a indústria. Né? Então eu tenho uma proposta de reindustrialização, né, de que seria necessário então, que é uma visão que não é liberal, os liberais
discordam disso, seria necessário a indústria ter um papel importante na atividade econômica, porque a indústria tem maiores ganhos de produtividade, maior geração de emprego mais qualificado e encadeamentos para trás e para frente na cadeia produtiva. Tá? Então, uma das formas de fazer com que haja um processo de reindustrialização é reduzir a competição externa. Não é? Isso significa, então, alterar a taxa de câmbio, né? Permitir com que a taxa de câmbio seja competitiva para os exportadores, tá? Ou desvalorizar a moeda nacional. Okay? Então, eu teria uma alteração na relação de preços entre os produtos que são comercializáveis, os tradables, e os non-tradables, né? Fazendo com que os produtos industriais ficassem relativamente mais caros domesticamente, mas que ganhassem competitividade externa, ou seja, os produtos industriais importados, ok? Ainda, para reindustrialização, eu teria um papel para o BNDES, que é contrário das três anteriores, ok? O BNDES teria um papel aqui de financiar, então, né, alguns setores específicos. Quais? Setor de saúde, defesa, agronegócio, petróleo e construção civil seriam os setores escolhidos para o BNDES, então, subsidiar para gerar esse processo de desenvolvimento via industrialização, tá? Reindustrialização. Do ponto de vista aqui da política monetária, reduzir a taxa de juros, ok? Para permitir, então, o investimento produtivo. Como reduz a taxa de juros e altera o câmbio, para a inflação não explodir, eu teria o ajuste fiscal, redução do gasto público, tá? Então, reduz o gasto público, altera a taxa de câmbio, e também reduz a taxa de juros, o que viabiliza, então, né, a reindustrialização, supostamente, essa é a ideia, sem impactar na inflação. Tá? Aqui, outra questão aqui, que é daqueles marcos, né, definidores das candidaturas que eu coloquei, é a questão salarial. Qual é a visão aqui da proposta do Ciro Gomes? Que sim, de fato, os salários subiram muito no país e não podem continuar subindo, ok? Porque isso reduz a nossa competitividade. Então, eles querem aumentar, inicialmente, né, o que tem implícito seria uma redução do salário, porque quando altera a taxa de juros, a taxa de câmbio para cima, eu tenho uma redução do poder de compra. Mas o que os economistas ligados aqui ao Ciro Gomes têm falado é que o patamar que está agora de taxa de câmbio e a redução do salário que já houve nos últimos anos seria suficiente. Então, eles estão propondo que haja uma manutenção do salário médio onde está, ok, que é um patamar que caiu mais de 15%, mantém, né? E a elevação da produtividade que vem à frente seria, então, né, para aumentar, para recompor a taxa de lucro, que a gente viu lá naquele gráfico, a taxa de lucro caiu no país. Então, ele está propondo que haja uma recuperação dessa taxa de lucro para viabilizar o investimento, e isso se dê através, então, né, da manutenção do salário, mas, ao mesmo tempo, está lá, né, a redução dos custos do trabalho. Então, ficou meio ambíguo, né? Custo do trabalho, grosso modo, é salário, mas tem outros também, né, como encargos sociais. Então, né, na prática, seria uma redução do salário, ok? Mas eles estão dizendo que já caiu o suficiente, então manteria. Revoga a reforma trabalhista, né, mas ainda assim ele propõe alguma outra alteração da legislação trabalhista. Não ficou muito claro o que. Então, ele é contra que ocorreu, mas ele faria outra. Okay? Revogar as políticas adotadas pelo governo Temer, expropriar os campos de petróleo, leiloados pelo Temer, né? Alterar a política da associação da Embraer com a Boeing, né? Dando direito a veto ao governo, tá certo? Os bancos públicos teriam um papel fundamental aqui, coisa que não tinha nos anteriores. Então, aqui uma política intervencionista dos bancos públicos gerarem, então, uma redução do gasto, do nível de taxa de juros no país. Okay? Então, haveria uma regulação bancária e uma redução do depósito compulsório, o que permitiria, então, a ampliação do crédito, que está também aquela proposta dele de dar linhas de crédito via bancos públicos, mas também privados, né, para reduzir o endividamento das famílias. Okay? Então, a grande aposta aqui é redução da taxa de juros e expansão do crédito e políticas de desenvolvimento via BNDES com alteração da taxa de câmbio.
algo importante aqui, né? A questão do Banco Central. Todas as outras é a manutenção da política do Banco Central. O Ciro Gomes está propondo alterar a política do Banco Central. O Banco Central ele olha mais para a inflação, controle de preços. Eles estão propondo, então, que haja um mandato duplo do Banco Central. Quer dizer, não seria apenas o controle de preço, mas também a geração de emprego, né? Que é um mandato duplo que tem em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos funciona assim. O Fed tem um mandato duplo, ele olha também para o nível de crescimento e emprego. Tá? E aqui está essa alteração da política monetária, que é algo inovador, digamos assim, porque a política monetária se mantém desde 1999. Tá? Fortalecer as relações comerciais com os Estados Unidos e China, que são os dois principais parceiros da economia brasileira, os dois maiores PIBs do mundo, né? E também fazer uma reforma previdenciária indo no sentido de capitalização, mas reduzindo o nível do teto do INSS, que hoje é 5.600, o teto do INSS, eles estão propondo reduzir, ok? Então, eu vou aqui para a última exposição, que é a do Fernando Haddad, tá? Que é a menos liberal, ou seja, não é nem um pouco liberal, é a mais desenvolvimentista, com maior intervenção, mais do que a do Ciro. A gente vai ver por quê. Tá? Além disso, é preciso citar que essa proposta atual ela é mais radical do que os governos petistas que tivemos. Tá? Então, vamos lá, é revogar a emenda constitucional 95. O Ciro também propunha revogar a emenda constitucional 95, mas colocar uma outra regra fiscal no lugar. Aqui, aparentemente, não aparece outra regra fiscal no lugar. Né? Do ponto de vista fiscal, todos os outros têm ajuste fiscal, ou seja, redução do gasto público. Tá? Aqui eles estão propondo, né, que haja uma política emergencial para sair da crise, uma visão de keynesianismo clássico, tá certo? Ou seja, numa situação de crise, você coloca, então, quando os agentes privados estão caindo, o investimento, o consumo das famílias caindo e o setor externo com um conflito entre Estados Unidos e China, eu teria aqui um papel importante, então, dos gastos governamentais. Só que não seria diretamente, eles estão propondo que haja uma redução das reservas internacionais, que nós temos 380 bilhões de dólares, eles estão propondo que 10% dessas receitas, dessas reservas, sejam utilizadas para um fundo de financiamento em infraestrutura. Okay? Então, é uma política anticíclica, né, de geração de emprego e renda no setor de construção civil, né, e no setor de infraestrutura, basicamente. Tá? Aquela questão, né, dos tributos que eu falei que se repete em todos, com exceção do Bolsonaro, ainda aumentar impostos sobre a herança, né, e também reduzir imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$5.000. E estabelecer um imposto sobre movimentação financeira a partir de exemplo parecido com a CPMF, só que a partir de determinado patamar de volume de movimentação, que também não está claro qual. Tá? Tem uma proposta de reindustrialização, tá? Ou seja, aqui mais uma vez, né, alinhado com a visão do Ciro Gomes, uma visão de que é preciso sim uma política de Estado para gerar desenvolvimento no país, e esse desenvolvimento se daria via indústria, ok? Só que, aparentemente, eu tenho uma transformação que antes, né, o BNDES apostou mais em grandes empresas no governo Lula-Dilma, aqui seria mais focado em microempresas. Retomar Minha Casa Minha Vida, com a expectativa de gerar emprego no setor também de construção civil, política anticíclica, tá? Programas sociais. E aqui eu tenho outra questão que é diferente de todas as outras candidaturas. Alguns têm redução do salário, de forma implícita ou explícita, direta ou indireta, ou manutenção do salário. Eles estão propondo aumentar o salário, que é a ideia básica de que boa parte da economia brasileira vem do consumo das famílias. E, portanto, aumentando o salário médio e o salário mínimo, a um crescimento econômico. Tá? Recuperar o pré-sal, suspender a venda de ativos da Petrobras e fazer políticas, parceria público-privada. A outra proposta aqui, que é uma proposta diferente, é a questão dos bancos. Né? Eles estão propondo taxar os bancos que cobram altos spreads, altos juros. Ou seja, quanto maior os juros, maior seria o tributo que esses bancos pagariam, o intuito, então, de que eles reduzam o volume do nível de taxa de juros e também ampliem o crédito disponível
para as famílias. Regular o sistema de comunicação, ou seja, aumentar a concorrência no setor de comunicação, revogar a reforma trabalhista, né, que também é proposta do Ciro Gomes, mas ele quer colocar alguma outra reforma no lugar. Aqui, aparentemente, não entraria nenhuma reforma no lugar, seria revogação. Né? Rever o acordo Embraer-Boeing também. E aqui eu tenho uma proposta também diferente do que vem ocorrendo nos últimos anos, né, do ponto de vista da política monetária, que está também no programa do Ciro Gomes, a questão de alterar o mandato do Banco Central, olhando não apenas para metas de inflação, mas também para a geração de emprego. Ou seja, eu tenho uma alteração do tripé macroeconômico, que foi algo que os governos petistas não fizeram enquanto estiveram no poder. Tá? E alterar também o indexador das metas de inflação, focando mais em setores que são o core da inflação, né? Que não tenham questões de variação de câmbio, por exemplo. E, por fim, que também é algo que está semelhante no do Ciro Gomes, o controle de capitais, que foi algo que, por exemplo, os governos petistas também não fizeram. Eles colocaram o IOF lá em determinado momento no governo Dilma para controlar o influxo de capitais. A questão é a seguinte, né? Pela perspectiva liberal, a taxa de câmbio vai ser pelo fluxo de capitais. Só que em determinado momento você tem um influxo de capitais muito grande e em determinado momento você tem uma saída de capitais muito grande, o que faz com que haja volatilidade na taxa de câmbio, alterando custos empresariais e também, né, reduzindo a previsibilidade das empresas. Então, a ideia que eles têm é controlar esse fluxo para estabilizar a taxa de câmbio, okay? Ou seja, uma política intervencionista sobre o câmbio. Como que seria financiado? Através de um imposto sobre as exportações brutas, né, com pouco valor agregado, na ideia também de estimular a ampliação do valor agregado das nossas exportações. Então, é isso, né? Falei bastante aqui, mas acho que sumarizei as principais ideias das candidaturas. Espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado. Obrigada, professor. Agora, nós passamos a palavra à professora Sônia Maria Caran Guimarães, que tem graduação em Ciências Sociais aqui pela URGS, mestrado em Sociologia pela California State University, doutorado em Sociologia pela London School of Economics, Political Science, professora titular do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS, PhD em Sociologia pela London School of Economics and Political Science da Universidade de Londres. Professora, muito obrigada. Muito obrigada. Eu, como o Robert, também agradeço muito ao professor José Vicente Tavares por esse convite e tenho imenso prazer de estar aqui partilhando. Aqui são duas gerações, né? Um jovem professor e eu, que iniciei minha carreira docente em 1973. Ingressei na universidade aqui em 1965. Então, um meio século nos separa. Mas isso é estimulante e acho que foi muito bom também que você tenha feito esse... porque eu vou me deter num determinado ponto sem referência às propostas presidenciais, que, aliás, essa iniciativa do ILEA também achei muito importante, porque na televisão não tem esse aspecto de percorrer, né, as propostas de uma forma mais acadêmica, digamos assim, que possa se entender de forma mais substantiva. Bem, eu também, como o Robert, vou iniciar com um gráfico. E não sei se vocês enxergam bem. E esse gráfico, aliás, eu gostei muito do gráfico que você apresentou, porque eu queria e não consegui, não achei. Eu não sou economista, embora eu venha estudando e até me arrojei a dar aulas, tem alunos aqui de desenvolvimento econômico, mas, de fato, o que eu acho importante é que falta aos estudantes de ciências sociais uma base
de economia em termos de estatísticas, de bases numéricas, enfim, de compreender um pouco a dinâmica da economia, porque a economia com bases retóricas, ela pode, quer dizer, ela perde o sentido, né? Então, por isso eu vou me valer de vários gráficos, e aqui também eu quis mostrar essa evolução, né, como o colega falou. Meus dados são de 94 a 2016. O Brasil, se tomar a média anual do crescimento do PIB, alcançou uma taxa de 1,2%, se tomarmos todo o período. No gráfico do Robert, ele mostrava os anos, né, com os diferentes. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que não adianta ter um 7% lá e depois cai, e depois vai, e depois cai. Quer dizer, o meu problema com o crescimento brasileiro é a sua insustentabilidade. Quer dizer, o país cresceu pouco, um país que tem enormes condições de crescimento, cresceu muito pouco nessas 2 últimas décadas, ou até nessas 3 últimas décadas, né? E quando ali tem também a China, mas se nós retirarmos a China da amostra, os emergentes cresceram mais que o dobro do crescimento brasileiro. Foi um valor do PIB, né? Um valor de 3% do PIB ao ano. E o Brasil não só cresceu pouco, como a partir de 2012 ele entrou num estágio de estagnação para a depressão. Então, isso mostra a falência de um modelo, né? Durante o período houve e há, felizmente conseguimos, durante esse período de 94 a 2015, reduzir a população que vive em extrema pobreza, e aqui também se verifica que esse foi um fenômeno mundial, não foi exclusivo do Brasil. Houve, por exemplo, no caso do Brasil, passou de 16,5 em 94 para 4,3 a população vivendo em extrema pobreza. Nos emergentes, os países emergentes, que são aqueles que são os pares do Brasil, né, a população em pobreza extrema passou de 33 em 97 para 3,4 em 2013. Então, o Brasil tem condições de crescer mais, tem condições de um desenvolvimento sustentado, sustentado, quando eu digo, é que não tenha essas oscilações, né? E eu diria até que a baixa performance econômica do país é, de certa forma, fruto de uma escolha. São escolhas de políticas, né? Bem, deixando o passado de lado, vamos ao presente. O que nos diz o presente? O presente nos diz que nós estamos no meio de uma revolução tecnológica que imporá desafios ao país e que se tornará um agravante se continuarmos pensando e agindo na métrica do passado. Esse é o grande desafio. E, aliás, me parece que eu não vi nenhum dos candidatos presidenciais a mencionarem essa questão. A minha exposição vai focar no tema que eu venho pesquisando, que eu venho me dedicando já também 2 décadas, e que não tem sido nem pelos candidatos, nem pelos políticos, né, e também pelos intelectuais. Não vejo essa questão, que trata-se da ruptura tecnológica, que é a chamada 4ª Revolução Industrial, que, como vocês podem ver nesse gráfico, ela é de uma complexidade, de uma velocidade e de uma extensão muito maior que as anteriores, né? Porque a primeira, a Revolução atual, ela se trabalha com as tecnologias digitais, se vale das tecnologias digitais. Vocês conhecem inteligência artificial, os big data, a computação em nuvem, a internet das coisas, a robótica avançada, né? Dentre outros. O importante desses dispositivos é que eles
passam a desempenhar funções agora cognitivas, cognitivas não rotineiras, que era considerada uma prerrogativa dos humanos, né? São sistemas ciberfísicos que permitem a integração do mundo virtual e do mundo físico e que, por meio, né, de sensores, de microchips, enfim, são inseridos nos produtos que estão em permanente comunicação entre humanos e a máquina, entre máquinas. Então, isso é uma condição que torna, né, que altera toda... porque aqui, só para vocês terem a ideia, né, de que a primeira revolução industrial foi enfim, as máquinas movidas a vapor, na segunda, a linha de montagem movidas a eletricidade, na terceira já tem toda uma eletrônica, o uso da eletrônica e das tecnologias de informação que avançam na automação, e aí, na quarta, vocês veem ali o nível, né, de complexidade, aqui, né, o nível de complexidade, essa revolução é muito maior. Bem, dito isso, é preciso compreender que essa economia digital ela vai ser a fonte predominante de criação de valor. Isso está já definido, não tem como mudar, já estamos no meio dela, e países como o Brasil se encontram numa encruzilhada, porque ou se preparam para enfrentar os desafios da economia digital, ou correm o risco de serem empurrados para uma nova periferia. E, no meu entender, inclusive, eu trago esse tema aqui, no meu entender, mais do que econômico, ou tão importante quanto o aspecto econômico, ele é também um aspecto sociológico, né? Por isso que eu tenho me dedicado e muitos dos meus colaboradores, enfim, têm trabalhado também, têm se preocupado com esse tema. Nós sabemos muito pouco ainda do que se deveria saber para enfrentar esses desafios. Quais as implicações, por exemplo, da economia digital na competitividade das empresas, dos países, no desenvolvimento econômico-social, né? No mercado de trabalho. Sabemos que o mercado de trabalho vai ser totalmente alterado, né? No comércio internacional, no fluxo de capitais e assim por diante. Quer dizer, todas essas mudanças são, no fundo, também questões de ordem sociológica. E, inclusive, como implementar as políticas privadas e públicas, né, adequadas e que permitam reduzir a distância entre as economias que estão na fronteira da tecnologia, as que estão mais distantes. Quer dizer, tudo isso tem que ser pensado. Nós não podemos pensar como no século XX, porque as coisas se transformaram. Um dos aspectos importantes da nova economia é a chamada servitização. E eu aqui vou passar. Vocês observem que nos anos 70, vejam que ali em cima tem o valor adicionado, né? No valor adicionado, em 1970, a grande parte do valor adicionado era da manufatura, né? Da fábrica, do produto que saía da fábrica. Em 2017, o maior valor, reduz-se o valor adicionado da manufatura e aumenta o valor da pesquisa e desenvolvimento, do desenho industrial, da marca e do suporte pós-vendas. Portanto, nós estamos falando de uma outra indústria, né? Cientes dessa nova realidade, as principais economias na fronteira tecnológica passam a priorizar os investimentos em ativos intangíveis, esses eles já são hoje os maiores criadores de valor nos produtos que são exportados no mundo. Nós vamos ver também essa... é importante, quer dizer, a nova indústria, ela precisa desses conhecimentos
como se diz, intensivos dos serviços intensivos em conhecimentos que são embutidos nos produtos para poder ter um mínimo de competitividade, não só no mercado internacional, mas também no mercado local, porque o mercado local quer o que lhes traz, né? Não é à toa que nós todos, até os homeless, utilizam o celular. Bom, então, o novo processo de transformação produtiva leva à formação de um novo tipo de manufatura em que os serviços intensivos em conhecimento fornecem recursos por meio de sensores, enfim, de todos esses elementos da digitalização, e dinamizam o setor industrial, né? E dessa forma eles contribuem, aí sim o setor industrial passa a contribuir para o crescimento do PIB. Portanto, de alguma maneira, a separação que se faz entre serviços e indústria é um pouco obsoleta nos dias de hoje, porque eles têm que estar, eles estão juntos, né? É uma combinação. E a indústria que não se ajuste, que não se transformar, que não se ajustar a essa nova realidade, ela perderá competitividade. Então, esse fato é muito pouco trabalhado porque as próprias metodologias, a ideia convencional, né, de definição, os próprios conceitos, eles estão, e classificação dos setores, eles estão obsoletos e há uma dificuldade de capturar esse movimento, né? Bom, a OCDE, por exemplo, já estima que os serviços inteligentes corresponderão a 75% do comércio global até 2025. E é possível decompor nos produtos que são altamente competitivos, né, os bens tangíveis e os bens intangíveis. Por exemplo, isso aqui, o bem tangível é essa que a Apple gosta muito de explorar, o design, coisa e tal, né? Mas o que faz isso aqui funcionar o valor que ele tem para nós é os intangíveis que estão embutidos aqui. E isso vai, a cada ano, né, vão se aprimorando. Hoje, casualmente, nesse momento, está sendo lançado um novo produto da Apple que provavelmente vai, enfim, trazer novidades, enfim. Então, a decomposição desses bens tangíveis e intangíveis permite constatar que a logística, a comercialização de produtos, o suporte pós-venda, enfim, já são determinantes na competitividade industrial e, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já correspondem a 70% do valor adicionado industrial. Quer dizer, os produtos industriais, né? Bom, a despeito da importância dessas transformações, a economia digital ainda é pouco considerada, pouco estudada e pouco debatida em países como o nosso. Eu tenho aqui um outro gráfico que mostra, por exemplo, a importância dos... o meu aqui fugiu, mas enfim, a importância aqui nos países de economia, de economias ditas desenvolvidas, né? Vejam que aqui a manufatura, essa é a manufatura de média tecnologia, média alta tecnologia. E aqui a manufatura de alta tecnologia. Aqui os serviços de inteligentes públicos e aqui os inteligentes comerciais, ou seja, enfim, aqueles que são embutidos, né? E os públicos, basicamente, educação e saúde e previdência, enfim, esse tipo de serviço. Os países em desenvolvimento, eles também estão reduzindo. Vejam que a manufatura já é bem menor. E aqui, mas ainda assim, naturalmente, eles estão abaixo dos países de tecnologia avançada. Bem, então, isso é um dado,
né, que mostra a importância. Nessas condições se instala uma nova divisão do trabalho na economia global. Né? Aqueles que desenvolvem, que distribuem as tecnologias, os padrões digitais e aqueles que os utilizam. Tá? O primeiro grupo fica com os países esses que estão na fronteira tecnológica e mesmo tem países de alta renda que também não estão incluídos nesse primeiro grupo. E no segundo grupo estamos nós, né? Os países emergentes, enfim, que... Para isso, para essa economia, a infraestrutura digital é um elemento fundamental, porque a transmissão da informação, da comunicação, e inclusive, quer dizer, todo esse tráfego, esse fluxo, né, ele exige uma infraestrutura digital extensa e de qualidade. E vocês aqui podem ver, desculpe, como é que eu faço? Ah, está aqui. Aqui, ó. Aqui está. Eu não consegui mais atual, apenas o de 12. Vocês veem que Estados Unidos e Europa, o Japão ali, uma parte da Ásia, né, são altamente a infraestrutura bem desenvolvida. Mas talvez o mais interessante seja o aumento do fluxo desses o aumento do fluxo, né, desses canais de comunicação da banda larga em 10 anos. Aqui nós temos 2005 e 2014. Em 2005, havia 4,7 gigas. Né? E ali, não sei se vocês estão enxergando, aqui... Opa, desculpe. Aqui são as bandas, ó. Então, os países aqui, a América do Norte, hoje, ela tem um fluxo de mais de 20 mil megas, né, com a Europa. Com a América Latina também ela tem bastante, mas vejam que a América Latina é basicamente com a América do Norte. Um pouco com a Europa, mas aí já é uma banda menor. Então, vejam que o fluxo da América do Norte com a Europa, com a Ásia, a Europa com a Ásia, tudo isso indica um mundo que está pronto, né, para desenvolver novas, e que nós estamos lá embaixo. Né? Bem, então a União Europeia, por exemplo, ela já reconhece a relevância dessa nova economia e no seu relatório de serviços, que ela tem um relatório para orientar o desenvolvimento, enfim, ela, até 2020, né, a estratégia de desenvolvimento para 2020, ela já coloca, o nome do relatório está em inglês, eu vou tentar traduzir aqui, são os serviços inteligentes, devem ser o elemento central na estratégia de desenvolvimento da União Europeia até, né, nesse programa de 2020. E aí o que se destaca é o objetivo de expandir a competitividade no mercado global, que é isso que também interessa. Bem, a China também reconheceu a vital relevância dos serviços inteligentes e vem aumentando a importância dos serviços inteligentes em sua economia, o que tem permitido aumento vigoroso da densidade industrial. E aí eu até transcrevi, porque eu acho isso aqui é que é importante, não importa mais a industrialização em termos do tangível, né? Então, a densidade industrial é isso que hoje importa. O valor adicionado per capita na manufatura, é isso que a densidade industrial supõe, né, expressa a capacidade da sociedade de investir em capital físico e humano, de garantir as necessidades de infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento, de reformar instituições, gerenciar esses recursos para promover o desenvolvimento industrial, que define o nível de desenvolvimento de uma economia. Quer dizer, aí é aquilo que se fala de desindustrialização, por exemplo. Na verdade, a desindustrialização
que ocorre, por exemplo, no Brasil, é a ausência dessa nova indústria. Depois eu vou mostrar como a nossa indústria está pobre, carente de inovação, de digitalização. E no caso do Brasil, o setor de serviços tem sido considerado uma parte, assim, uma agenda secundária, uma agenda complementar em termos econômicos, né? E tem recebido pouca atenção das políticas de crescimento econômico, o que apenas demonstra o desconhecimento do que vem ocorrendo no mundo nas 3 últimas décadas, né? Quer dizer, nós estamos ainda na indústria lá do século XIX. Análises convencionais sobre o setor industrial, que focam no desempenho de variáveis como prédio, máquinas, equipamentos, caminhões, consumo de caixa, de papelão, eles concluem que há desindustrialização, porque, claro, há uma redução da importância do setor industrial. E aí se fala em reindustrialização. Só que essa reindustrialização é pensada no sentido clássico. E, nesse caso, as políticas públicas se voltam para estimular o setor industrial através de desoneração, subsídios, como foi o caso do BNDES, com as empresas grandes, altamente capazes de buscar empréstimos no mercado. O BNDES tirou do FGTS, tirou dos recursos de pesquisa e desenvolvimento, do Fundo Nacional de Desenvolvimento, do CNPq, por exemplo. Foram retirados recursos dessas fontes para abastecer riquíssimos empresários, como a Odebrecht, como o Lehman, enfim, vocês sabem de todas essas empresas que foram beneficiadas com juros subsidiados de 5%, enquanto os bancos cobram de qualquer um de nós que formos lá, né, os horrores de juros. Então, isso não adianta reindustrializar, campeões nacional, tudo isso é uma fantasia que não tem mais sentido, no sentido de que há um problema conceitual e um outro de métrica, né, nas estatísticas nacionais. Nós não estamos metodologicamente preparados para identificar e medir a nova indústria. É preciso distinguir a indústria do século XX da indústria do século XXI, em que o valor adicionado da indústria é cada vez mais resultado dessa combinação. Os produtos têm que ter serviços inteligentes, senão nós vamos querer o Samsung, o Apple, não sei o quê, isso na televisão, não sei o que mais, e na geladeira, e no fogão, e no nosso carro, e tudo tem que ter. Então, não adianta desonerar para desenvolver sem que haja esse upgrade da indústria. Bom, o crescimento econômico sustentado necessita que o serviço intensivo e conhecimento estejam nas agendas das políticas tecnológica, comercial, de investimento, desenvolvimento industrial, de formação de capital humano, né, e de infraestrutura. Porque E não adianta também só pensar em redistribuir riqueza, nós temos que criar riqueza. Não adianta o consumo, a distribuição pelo consumo, nós já vimos, ela dá na estagnação. Bem, o outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, que é a nova dinâmica do setor industrial, né? Aqui vocês têm 3 eixos, né? A densidade industrial, aqui embaixo é a participação da indústria no PIB. E no lado direito é a participação dos serviços, esses inteligentes, no PIB. Então, vocês vejam que no R1 é o início do desenvolvimento industrial, a indústria participa muito pouco do PIB, porque, claro, a agricultura tem, né, a maior, é o motor da economia. No R2, o principal vetor da economia já é a indústria, mas é uma indústria leve, uma indústria de baixo valor adicionado, serviços tradicionais. E nessa fase aqui é que mora o perigo, porque quanto maior o crescimento das indústrias básicas e leves, menor é a contribuição marginal para o crescimento do PIB.
Então, vocês veem que, na medida em que cresce aquele eixo da direita? Da direita, nós vamos chegando, porque no R2, nós estamos, o perigo mora ali porque nós não somos capazes de ampliar a densidade industrial, e aí entra a chamada, você já deve ter ouvido falar, a armadilha da renda média. O Brasil está nesse estágio. A renda, nós não, há mais de uma década, eu acho que nós estamos com 11, 12 mil dólares, não sei se está certo, per capita, né? Per capita. E não vai adiante, porque, enfim, nós não temos a produtividade necessária para avançar. Bom, o R3 seria crescimento de atividades industriais que requerem serviços de logística, serviços financeiros, projetos de engenharia, de marketing, de P&D, demanda por serviços mais sofisticados e coisas. Então, aqui começa a ruptura da renda média, né? E é esse estágio que nós temos que alcançar. Falta pouco. Nós temos que ter coragem e ir até lá. Bom, no R4 é a superação da armadilha da renda média, e nesse momento a indústria ainda desempenha função central na economia, mas deixa de ser o principal gerador direto de valor adicionado, porque o valor adicionado é dado pelo serviço, embora a indústria se mantenha um centro, né, de desenvolvimento, de inovação e tudo mais. Bom, o Brasil é o típico caso da renda média, né? Nós precisaríamos, para dobrar a renda média, nós precisaríamos crescer numa média de 3% ao ano, um ritmo, né, superior a 3%, e seriam necessários 23 anos para alcançar o nível de Espanha, Portugal, Grécia. Mas, enfim, eu sou otimista. Bom, como é que fica o Brasil diante desse quadro? Não vamos retirar, quer dizer, vamos passar, porque tem coisas boas também acontecendo. Um dos setores que criaram toda essa reserva cambial que nós temos, que nos deixa numa situação, e que pode mesmo, essa proposta de utilizar 10% das rendas das reservas, nos deixa numa situação confortável, porque nós, por exemplo, estamos longe da situação da Argentina, exatamente por isso. E o que nos trouxe até aqui? Bom, o caso de sucesso é o caso do agronegócio, que envolve produção agrícola, pecuária, indústria alimentícia, insumos defensivos, enfim. O setor tem buscado se adaptar a essas mudanças disruptivas, como as da biotecnologia, das novas tecnologias digitais, e se não o fizer, ele perde a competitividade para produtores de outros países, de outros pares, né? Como ele perdeu, por exemplo, desde a época do açúcar, né? Depois do café, não sei o quê. Então, hoje, eles sabem que eles precisam avançar tecnologicamente. E eles investem fortemente, quer dizer, os seus pares investem fortemente em inovação, e para se manter competitivo, o setor deve operar nessa fronteira tecnológica, utilizando plataformas digitais, drones, georreferenciamento, big data, novos softwares de gestão, biotecnologia, nanotecnologia. É a agricultura de precisão. É aquela em que esse dispositivo digital ele vai dizer quanto de umidade o solo tem que ter para dar tantos quilos de trigo, de soja, quanto de defensivo agrícola ou, sei lá, adubo, sem desperdiçar, sem causar danos ao planeta, enfim. Quer dizer, tudo isso é dado por essa tecnologia, né? Bom, o agro brasileiro, hoje, no agro brasileiro, quem toma a iniciativa, ou seja, a iniciativa privada lidera esse processo de inovação. A maioria das startups brasileiras está concentrada no agronegócio. O Estado teve um papel fundamental durante esse processo, né, que vem lá dos anos 70, sobretudo na atuação da Embrapa, que foi
que fez a grande revolução verde no Brasil, que conseguiu plantar soja no Cerrado, né, e se tornar um dos maiores. O Brasil é o maior produtor de soja no mundo, o terceiro produtor de grãos. Tudo isso foi com base na ciência. Então, na verdade, o agro ele está dentro desta linha altamente, dessa nessa ruptura, né, nessa revolução tecnológica. Ocorre que o Estado não tem mais de onde tirar. Não tem para educação, não tem para ciência, não tem para saúde, não tem para segurança. Então, os produtores rurais podem, né, porque eles exportam, eles ganham em dólares, né, e aí eles resolveram, eles próprios, assumirem essa... Isso é interessante, porque esse deve ser o papel do Estado. O papel do Estado deve ser iniciar o processo e depois é o parteiro, como muitos autores se referem, né? O Estado deve ser o parteiro, mas ele deve exigir metas de desempenho, ele deve ter um tempo limitado e depois se retirar os produtores, a empresa privada, o capital privado, que se vire, que se... Enfim, né? Contudo, essa posição de liderança que o agro conquistou, aí começa uma nova etapa, porque não adianta lay down, como dizem na língua inglesa, né? A biotecnologia possibilita o surgimento de novas áreas de produção de grãos no mundo. Por exemplo, a Europa do Leste, os países do leste europeu já estão plantando soja, já estão comprando máquinas aqui do Brasil, mais do que a América Latina, ou seja, dentro de pouco tempo eles estão concorrendo com o Brasil. Então, os produtores sabem disso, né? Inclusive, agora com a greve dos caminhoneiros também, tudo isso vai alertando que eles precisam criar soluções. E recentemente, não sei, mas há um tempo já, os produtores do Mato Grosso, produtores de grãos, né, cansados, ou melhor, assustados com a espera de um projeto que o Estado tinha, de uma ferrovia para resolver a infraestrutura dos grãos, enfim, do fluxo dos grãos, eles próprios, esses produtores, decidiram constituir um fundo para construir a Ferrogrão. Tem dinheiro, tem capital estrangeiro, tem dinheiro dos produtores, é um fundo. Essa ferrovia está orçada em torno de 13 bilhões de reais e ela iria do Mato Grosso até o porto fluvial de Miritituba, no Pará, no rio Tapajós. A ideia é que usar os portos do norte do país para levar soja até os mercados como China, Rússia e Europa. Bem, há uma grande diferença entre a situação da indústria manufatureira e a do agronegócio brasileiro. E no caso da indústria, por exemplo, até hoje, depois de quase um século, o Estado, ou melhor, nós, né, continua carregando esse elefante que é uma indústria cara, ineficiente e que não cresce em sua participação no PIB. Qual é a diferença entre esses dois setores? O agro tem que competir globalmente, eles foram obrigados, né, porque eles produzem tanto, tem que exportar. Então, ele tem que competir com produtores de outros países que estão investindo pesadamente em tecnologia e melhorando a produtividade. Ou o agro brasileiro acompanha a revolução tecnológica que acontece mundialmente, ou perde a liderança. Então, e não é só em nível de tecnologia, também em nível de infraestrutura. Por isso essa preocupação com a Ferrogrão, né? Porque, enfim. A indústria brasileira, ao contrário, sempre desfrutou de uma situação confortável. Um grande mercado, pouco exigente, amparado por políticas protecionistas, que garante aos empresários a tranquilidade, está lá a Fiesp. O que ela pedir para o governo, o que ela pedir para o Estado prontamente desonera isso e aquilo, né? Então, e eles, com essa tranquilidade, não são desafiados a competir internacionalmente, e nem querem abrir os mercados também, porque, imagina, uma certa relação de compadrio existe
há séculos, desde que foi criada, né, a relação de compadrio entre empresários industriais e o Estado, coisa que os empresários se acostumaram, eles acham que isso é a vida deles. Em consequência, não se sentem motivados a enfrentar as incertezas próprias da atividade inovadora. Inovar não é brincadeira, é se frustrar a cada passo, né? Contudo, nenhum país avança crescimento sustentado ou alcança o crescimento sustentado sem se expor à competição internacional. Qual é o resultado do protecionismo da indústria brasileira? Vejam aqui. Esse ranking da competitividade industrial, esse é o de 17. Esse ranking ele pegou 18 países selecionados, né? Ele é muito bem feito. Se vocês tiverem interesse, é só procurar na internet, é do Banco Mundial, e as fontes estão ali embaixo. Bom, o que acontece? São vários critérios, vários tópicos, e que eles examinam várias variáveis, são 56 variáveis ao todo. Então, nós temos o primeiro time, os 6 primeiros que são mais competitivos, depois nós temos os medianos e os menos competitivos. O Brasil só ganha da Argentina. É esse o resultado do tipo de industrialização, e o Brasil se mantém em penúltimo lugar desde a edição do primeiro ranking, em 2012, quando começou a ser divulgado. Mas isso, não só esses rankings internacionais, mas a pesquisa Pintec, que vocês devem conhecer, que é feita aqui no Brasil, a última Pintec, ela investigou 2012 e 2014, 132, e não vou dizer todos os números para vocês não se aborrecerem, mas, enfim, mais de 132 mil empresas inovadoras com 10 ou mais pessoas ocupadas. A taxa geral de inovação, ou seja, as empresas que implementaram produtos ou processos novos ou significativamente aprimorados, foi 1/3. Pouquinho mais de 1/3, 36%. Só que dessas 36% dessas empresas, 74% indicaram como atividade mais relevante para viabilizar as suas inovações a aquisição de máquinas e equipamentos. Quer dizer, essa é a nossa indústria. Bom, em janeiro de 2016, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, investigou uma amostra de 2.225 empresas, grandes, médias e pequenas, de todos os setores da indústria, transformação, extrativa, enfim, e constatou que o uso de tecnologias digitais na indústria brasileira é muito pouco difundido. Do total das empresas investigadas, menos da metade as utiliza, 42% desconhecem a importância das tecnologias para a competitividade da indústria e mais da metade não utilizam qualquer tecnologia digital. Eles apresentaram uma lista, né, de 10 opções e não utilizavam nenhuma dessas. Então, voltando aos serviços. Bom, qual é a conclusão que se tira daqui? Que o protecionismo tende a impedir o desenvolvimento tecnológico de um setor e, em consequência, contribui para dificultar o aumento da competitividade. Voltando aos serviços, o que é que nós temos aqui? Vocês podem observar nesse gráfico que o que acontece? O que aconteceu? Basicamente, vocês veem que ali de 76 até até meados dos anos 90 e tal, estava ali o balanço de comércio, porque não havia muito fluxo de comércio de serviços. Mas, a partir de um certo ponto, a importação que é isso aqui, a importação desses intangíveis, se tornaram uma necessidade, né? E aí ele vai lá para cima e a exportação é muito menor. E aí nós temos um déficit, um saldo comercial negativo
de serviço. E isso tende a crescer. Caiu aqui por causa da recessão, né? Mas é o que eles chamam a boca de jacaré. Quer dizer, importa muito, exporta pouco e o saldo negativo, né, dá essa margem. Então, para concluir, o Brasil está diante de um enorme desafio. Além do desenvolvimento e incorporação das novas tecnologias, é preciso agir com certa rapidez, porque para evitar o aumento da distância entre aqueles que estão tecnologicamente já na fronteira e os que ainda, né, a distância entre esses que estão longe da fronteira. Então, para superar a armadilha do baixo crescimento a que o Brasil está preso desde os anos 80 e para colocar melhor posição na economia global, terá que priorizar o serviço de valor agregado e a diferenciação de produtos. O Brasil deve aumentar e não reduzir a sua participação na economia global para se beneficiar das muitas oportunidades que existem para acessar tecnologia, conhecimento e investimento. Isso é básico. Quer dizer, por que o agronegócio tem esse desenvolvimento todo? Porque ele entrou nesse comércio global, né? Ele pôde aprender, ele pode estar atento ao que os outros fazem, ele se vê motivado, ele está competindo, né? Existem inúmeras oportunidades, inúmeras tecnologias que são deixadas de lado, que nós poderíamos aproveitar e desenvolver aqui, né? Então, existem oportunidades para acessar tecnologia, conhecimento e investimento, porque na medida em que você se aventura lá, você descobre, mas eu posso trazer investimento para a minha empresa e tal, tem gente, porque tem dinheiro sobrando no mundo, eles não sabem onde colocar o dinheiro, eles querem colocar no Brasil, eles só estão esperando a eleição para ver como é que fica a política, né, de investimentos, enfim, a segurança jurídica de que se fala, né? Bom, então, o Brasil deve aumentar e não reduzir a sua participação na economia global para se beneficiar das muitas oportunidades que existem. No entanto, a estratégia para maior integração à economia global só funcionará se for parte de um esquema de desenvolvimento focado no aumento da densidade industrial, aquilo que eu já falei antes. As políticas públicas terão que formular e gerenciar uma agenda de inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico muito mais ambiciosa e sofisticada para alcançar perspectivas favoráveis de crescimento econômico e renda. Nós sabemos, aqueles que estudam, o Bruno, a colega, eles que estudam essa área, eles sabem que houve, durante todos esses, desde o final dos anos 90, houve uma contínua investimento em inovação e tecnologia, mas um pouquinho, algo que não consegue mobilizar, né? A digitalização no Brasil deveria fortalecer também a administração pública, que tem impacto em toda a sociedade, em especial nos negócios. Em 2013, o país era o 41º no ranking do governo digital, segundo a ONU. Ele chegou a ser 33º em 2005, mas aí em 2010 caiu para 61º. E em 2016 subiu um pouco para 51ª posição, 51º. Ainda muito abaixo do que poderia estar. O Censo de Serviços Públicos, realizado pela primeira vez em 2017, revelou que menos de 40% dos serviços públicos prestados pelo governo federal são digitais. Esses números não surpreendem, porque quando se aposta no inchamento do Estado, a digitalização não é priorizada. A gente vê aqui na universidade, há pessoas que ainda, trabalhadores, enfim, como é que eu vou chamar, funcionários, servidores, que não trabalham com computador. Eles não têm culpa, porque eles não aprenderam, não foi ensinado, né? E, óbvio, aí tu não pode digitalizar um serviço público que não tem a preocupação, né, de tornar-se mais eficiente.
Esses números, bom, isso que já falei, né? A digitalização não é priorizada, ao contrário, prioriza-se a manutenção de milhões de trabalhadores sem qualificação, com baixos salários, sacrifica-se a população com atendimento que chega a ser um desrespeito ao usuário, né? Porque a gente poderia, outro dia eu renovei, semana passada renovei a minha carteira de motorista, eu tive que ir 3 vezes lá. Eu ia e voltava, porque é assim o sistema deles. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá. Imagina quem trabalha para ganhar dinheiro com isso. A recomendação de especialistas é da necessidade de reforçar a competitividade de setores onde o país já é capaz de competir em boas condições, como o agronegócio, as áreas ligadas à sustentabilidade. Nós temos sol, nós temos... a natureza nos permite explorar uma série de elementos de sustentabilidade. Uma ocasião eu estava na Inglaterra, num congresso, e era uma brasilianista, eu acho, uma inglesa falando, ela disse, vejam, aqui na Inglaterra, com esse clima, era tudo cinza, nós temos mais energia solar do que no Brasil, do que no Nordeste do Brasil. Quer dizer, não dá, né? Então, energia renovável, eólica, solar, de biocombustíveis, né? Da aviação de médio porte, assim como na exploração de petróleo e gás em águas profundas, no setor financeiro, com as fintechs, na área de saúde, né? Então, há vários setores que o Brasil tem condições atuais de atuar de uma forma, enfim, de melhorar, né, de introduzir a digitalização nesses. E é isso que eu tinha. Muito obrigada.